21 dias para acessar o perdão com a mesa multidimensional arturiana. E hoje a gente está no 6º dia e hoje a gente vai trabalhar a relação entre o perdão e a prosperidade financeira também, mas a prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Hoje a gente vai continuar essa série. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez hoje, que é o 6º dia, eu recomendo que tu assista o primeiro para entender melhor como que esse processo todo está funcionando. Nós estamos formando uma egrégora que está aqui todos os dias juntos acompanhando e está se comprometendo com esses 21 dias para acessar o perdão, abrir o chakra cardíaco, acessar a sensação de gratidão, de alegria e na vida prática trazer um aumento de merecimento e, portanto, no teto financeiro, melhorar as relações interpessoais, acessar a sua sabedoria interna, que é através da abertura do chakra do coração que a gente acessa o nosso eu superior, tá? Então, tudo isso a gente está trabalhando aqui nesses 21 dias. E hoje o assunto é culpa e responsabilidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e a gente tem muitas crenças limitantes acerca disso e é um dos grandes motivos pelos quais a gente não consegue liberar as culpas. Eu acredito muito que liberar as culpas, ou seja, perdoar as situações, liberar as mágoas, né? Não é só sobre algo que a gente sente, é a consequência também. Mas a gente não consegue fazer isso porque a gente tem muitas crenças, um entendimento errado sobre o que é perdoar. Então é preciso primeiro destravar essas crenças, trazer um outro entendimento, um outro olhar para como que a gente olha para a relação entre nós e as pessoas, entre nós e o mundo, para daí conseguir sentir o perdão. Porque o perdão é uma coisa que a gente sente, não é uma coisa que a gente oferece mecanicamente. Por exemplo, eu perdoei aquela pessoa, mas tu sentiu o perdão por aquela pessoa? É muito diferente. E a gente muitas vezes se engana achando que perdoou, porque a gente fez esse movimento, né? Eu quero perdoar, eu perdoo, eu não vou, mas eu sei que eu tenho que perdoar aquela pessoa, eu sei que eu não preciso, né? Que eu não preciso ficar com raiva dela, eu sei que eu tenho que perdoar. E aí a pessoa acredita que ela perdoou, mas na verdade ela não sentiu o perdão. Ela só entendeu mentalmente que ela precisa perdoar, mas ela ainda não consegue perdoar. Bom dia, todo mundo está entrando. Ela não consegue perdoar porque tem crenças sobre perdão e sobre o que é perdoar, por exemplo, isso. Muita gente acredita que se eu falar assim, eu vou perdoar aquela pessoa, eu preciso perdoar aquela pessoa, porque eu sei que não faz bem para mim. Que só o simples fato de falar isso, sem sentir isso, se enganando, a gente acha que isso é perdão. Porque muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo e elas falam, eu já perdoei aquela pessoa. Mas quando eu começo a conversar com o cliente, né, sobre a pessoa, ela já começa a demonstrar a raiva interna que ela tem de alguma situação gerada pelo outro, ou alguma insatisfação, ou alguma não aceitação. Quando a gente não aceita, a gente não perdoou. Tá? A gente já entendeu, é o primeiro passo, que precisa perdoar, é o primeiro passo. Mas perdoar é sentir. Eu sinto o perdão pela pessoa, ou seja, eu respeito totalmente aquele ato dela ou o jeito dela, eu não tenho nada contra isso, ela pode ser do jeito que ela quiser, ou eu vou fazer o que eu quiser, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, é um sentir, é uma desconexão, é um sentimento de paz interna. A gente sente a paz quando a gente perdoa, a gente sente uma alegria quando a gente perdoa e uma desconexão daquela situação negativa. Isso é o sentir o perdão, né? É subjetivo, gente? Não dá pra eu falar que quem conseguiu de fato perdoar alguém vai entender. É um ato subjetivo. A gente tem que perdoar a si mesmo, aos outros e às situações. Então, nos dias que antecederam, a gente falou sobre perdoar a si mesmo, perdoar os outros e perdoar as situações. Eu já trouxe várias crenças aí diferentes pra gente acompanhar e pra gente modificar essa nossa visão de como que é a nossa relação com as outras pessoas e conseguir perdoar. E hoje eu quero trabalhar mais uma crença que é muito comum. Deixa eu dar bom dia pra galera que tá chegando. Gente, o áudio tá bom? Vocês estão me escutando? Bom dia, Ana Maria, Estela, Vanessa. Vocês estão me escutando direitinho? Ninguém falou que não tá, então acho que tá, né? Então, hoje eu quero trabalhar a diferença entre culpa e responsabilidade. Obrigada, Estela. A diferença entre culpa e responsabilidade, porque a gente acha que
uma coisa e a outra são a mesma, mas elas são opostos. E eu vou mostrar para vocês que essa é uma das grandes crenças limitantes que às vezes nos impedem de nos desculpar, ou seja, de nos perdoar, né? Uma coisa que é legal falar, agora eu falei a palavra desculpa, é uma coisa que eu acho legal, para te identificar se tu se culpa muito, é tu prestar atenção se tu fica toda hora se desculpando. Sabe, desculpa, mas não sei o que. Sabe, por educação, o teu subconsciente tá manifestando a tua culpa através de alguma forma. Às vezes a gente não percebe a culpa, mas percebe que pra tudo se desculpa. O dia inteiro, desculpa falar, mas isso eu acho assim. Como se eu tivesse que pedir licença pra falar o que eu acho, né? Desculpa, mas eu não concordo. Sabe, quando a gente fica nessa, desculpa pra tudo, pode ter certeza que tu se sente culpada pra muitas coisas, tá? Dica extra, porque eu falei a palavra aqui e me lembrei. Mas vamos falar sobre culpa e responsabilidade. E eu já falei aqui nos outros dias que a responsabilidade é a porta para a prosperidade. Quem não se responsabiliza não prospera. Quanto mais eu me responsabilizo pela minha própria vida, mais eu prospero. E as pessoas têm uma ideia errada de responsabilidade como sendo responsabilidade material. Também é. Eu pago pelas minhas contas, eu faço as minhas coisas, eu resolvo a minha vida, mas não é só isso. Tem uma responsabilidade que as pessoas não conseguem ter, que é muito difícil por causa da culpa, que é a responsabilidade emocional. Eu me responsabilizo por aquilo que eu sinto. A responsabilidade é minha, se eu fiquei ofendida, se eu fiquei triste, se eu fiquei magoada. Eu que fiquei magoada. Essa responsabilidade é difícil de engolir, porque a gente está vibrando na culpa. Então, eu quero trazer aqui uma crença que vai ajudar a quebrar e depois eu explico um pouco melhor sobre isso, tá? A crença, que eu acho que é uma que faz com que a gente continue na culpa, é a ideia de que a culpa, se eu me desculpar por algo errado que eu fiz, eu vou estar me desresponsabilizando, eu vou tirar a minha responsabilidade daquele ato, ou eu vou estar, me perdoando sem mudar nada. Tipo, eu vou continuar, quer dizer que eu posso continuar fazendo errado, que eu só me desculpar e deu? Então a gente tem essa dúvida, e aí as pessoas, quando eu falo, gente, tem que perdoar. E vocês vão entender que a roda kármica é tudo graças à culpa. Se todo mundo se perdoasse, não existia karma, tá? A gente tem que se perdoar, mas a gente fica nessa, mas e se eu me perdoar, então eu não vou aprender nada? Se eu me perdoar, eu não vou conseguir superar uma coisa ruim que eu faço, um erro que eu cometi? Se tu percebeu que é um erro, não é te culpar que vai fazer tu mudar. Eu já vou mostrar pra vocês. Se tu percebeu que é um erro, é tu decidir não cometer mais aquele erro, ou seja, isso não faz bem pra mim, isso não fez bem pro outro, isso não faz bem pro todo, isso não é legal, eu não curto assim, isso não está certo pra mim. Se eu perceber isso, eu tenho que decidir mudar. O problema é, a gente não faz porque a gente se culpa. A gente fica o tempo inteiro, ai meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo de errado, eu tratei o outro assim, eu não devia ter tratado o outro assim, se chicoteando, né? Te lembra que eu falei lá no segundo dia que a gente fica o dia inteiro se cobrando? Quem se cobra está se colocando na posição de vítima e não está se responsabilizando por nada, porque não está fazendo nenhum movimento para mudar. Quem fica se culpando o tempo todo só consegue ficar paralisada naquela culpa. E é por isso que a gente não para de encarnar. A gente está paralisado em alguma culpa, às vezes lá de eras passadas, e fica se culpando, continua vem toda a vida se culpando pela mesma coisa, até aprender a se perdoar, a se amar, não vai parar. Então acho que essa encarnação chega, né, gente? Vamos aprender a se perdoar e a perdoar as situações, porque quem não se perdoa também não perdoa o outro, pode ter certeza. O que a gente faz com a gente faz com o outro. Então é uma ilusão a gente achar que é a culpa que vai nos ensinar alguma coisa. Se lembrem de algo que vocês se culpam. Por exemplo, dá uma coisa que é bem do meu contexto das minhas clientes, né? Dívida. Quem tem dívida sempre se culpa pela dívida. Eu tenho dívida no banco, o banco não precisa do meu dinheiro, eu não me culpo. Culpa sim. A gente se culpa porque a gente sabe que está fazendo algo que está ferindo, lesando alguém. Não importa quem é esse alguém, o nosso subconsciente sabe. Tá? Mesmo que a pessoa seja a pior pessoa do mundo, o que ele faz não importa. O nosso subconsciente sabe. Adianta. Se a pessoa não sair da culpa e ela não ficar se culpando, ela não consegue fazer um movimento de pagar aquela dívida. A pessoa fica o dia inteiro, ai meu Deus, paga a dívida. Ou se não, brigou com alguém, né? Brigou com alguma pessoa. Sei lá, se exaltou, falou o que não devia, feriu o outro e percebeu isso. Nossa, eu percebi
que eu não falei algo que me exaltei. O que a gente fica fazendo? Se culpando. Ai, meu Deus, eu sou horrível, eu falei daquele jeito, briguei com aquela pessoa, dei um ataque, falei grossa demais e fica ali, ó. Quem se culpa não faz nada. A gente fica só se culpando. E aí, quando eu assumi a responsabilidade, não. Eu fiz isso, eu vou mudar essa situação. Eu assumi a responsabilidade, eu saí da culpa, eu vou lá falar com a pessoa, vou pedir desculpas para ela, ou vou resolver a situação que eu preciso resolver, ou aquilo me empodera de um jeito que eu tenho movimento e eu tenho condições de resolver a situação. Então a culpa, ela paralisa o teu aprendizado. A culpa, ela não te deixa movimentar nada. Eu me culpo por algo do meu passado. Tu vai ficar naquela lá. Imagina, tem gente que se culpa por coisa de 20, 30 anos atrás. A pessoa está paralisada há 30 anos na mesma situação. Se ela parar, se ela se perdoar, eu fiz o melhor que eu podia naquela situação. Não foi legal. Hoje eu entendo que aquilo não foi legal. Mas tudo bem, eu não vou me culpar, eu não vou sentir a culpa. É um pouco estranho isso, mas vai mudando as crenças que uma hora vai, tá? E eu vou, ao contrário disso, ao contrário de ficar aqui me pisoteando, me chicoteando, eu vou resolver essa situação e pronto. Não dá pra resolver. Então tá tudo bem, eu não consegui resolver. Eu me perdoo e de alguma forma eu vou conseguir trocar essa energia com o universo. Brigou com alguém, a pessoa já faleceu. Tu pode, primeiro que faleceu não pode mais resolver. Tu que pensas, né? A gente pode resolver, já dei a dica lá. Mas, sei lá, alguma situação aconteceu e aquela empresa, sei lá, tu devia pra uma empresa, a empresa se desmanchou, não tem mais como tu pagar. Gente, pega esse dinheiro, se tu não consegue se perdoar sem nada, pega esse dinheiro, dá pra instituição de caridade. Faz alguma coisa que represente um movimento naquela situação, se responsabilize. Eu fiz errado isso. Eu não sou coitada por isso. Eu não sou vítima por isso. Eu não sou pior pessoa por isso. Eu não sou uma pessoa desqualificada em nada, menor e nem inferior a ninguém porque eu fiz algo errado. Todo mundo faz algo errado. Mas eu fiz. Olha a humildade. Eu fiz. Eu preciso assumir essa responsabilidade. O que eu posso fazer para corrigir isso? Não tem nada para fazer? Tudo bem. Se não tem, não tem. Deixa pro universo, né? A gente joga pro universo. Tem algo que eu posso fazer hoje para corrigir aquela situação? Tem. Então eu vou fazer. Isso, mas eu não consigo ainda fazer, porque faz algo. O pequenininho que tu conseguir já vai estar em direção ao caminho do perdão. Então, quando a gente se culpa, a gente não consegue fazer esse movimento de se responsabilizar por aquilo que a gente acredita que fez de errado. Eu vou anotar aqui para falar amanhã, porque muitas coisas a gente acredita que fez errado, mas a gente não fez. Isso vem das nossas crenças limitantes. Peraí. Por exemplo, muita gente se culpa porque disse não pra alguém, porque deu limite pros outros. Aí, nesse caso, não tem muito o que fazer, porque tu deu o teu limite, tu tens o direito. A crença que a gente tem eu tenho que agradar ao outro, por isso que eu me culpo. Porque quando eu dei o meu limite, o outro não foi agradável, né? Ele não gostou, é óbvio. E aí eu me sinto culpado porque eu fiz mal pro outro. Mas nesse caso, por que eu não posso me expressar? São as crenças que a gente carrega que fazem com que a gente se sinta culpada por algo que não é nossa responsabilidade. Então a gente tem que saber separar isso, gente. O que realmente é responsabilidade minha mudar e o que eu tenho que deixar porque eu fiz certo isso. Eu tô me culpando por uma coisa que não é real. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso aí. Mas quando a gente tá paralisado na culpa, a gente não consegue assumir a responsabilidade, não consegue fazer nenhum movimento para mudar aquilo que a gente precisa mudar para resolver aquela situação. E aí, voltando para a responsabilidade emocional, né? Quando eu me culpo, eu não consigo perceber que eu tô braba, tô frustrada, é porque eu me sinto assim. Eu não consigo fazer um movimento de por que eu me sinto assim, de aprender com aquilo. Por que eu tô me sentindo frustrada? Por que eu tô me sentindo irritada? Só porque a pessoa falou aquilo, cara, ela pode falar o que ela quiser. Por que eu tô entregando esse poder pro outro? Né? E quando a gente começa a fazer esse movimento, eu tô fazendo o aprendizado que eu preciso fazer. Ou eu tô brava com aquela pessoa porque eu acredito que se ela fala pra mim que eu sou, sei lá, péssima, é porque eu sou mesmo. Então eu tô acreditando errado, eu tô dando muita bola pro outro. E aí a gente começa a fazer o nosso aprendizado e desculpar aquela situação e aquela pessoa, né? Perdoar aquilo tudo e a coisa começa a fluir porque a gente assume a responsabilidade.
Não é o outro que me fez sofrer. Sou eu que sofri. O outro não tem poder nenhum. Gente, o outro não tem poder nenhum de nos fazer nada. De nos fazer nada. A menos que a gente deixe. O poder é todo nosso. Sabe esse movimento de empoderamento que todo mundo fala por aí? É isso. É entender que o poder é nosso. É bom e é ruim isso, né? Porque as pessoas não gostam de admitir que as situações ruins da vida dela, o poder tá nelas de mudar. A gente quer o quê? Que o outro que mude, né? Só que não é assim que funciona. É a gente que tem que assumir a responsabilidade sobre a nossa parcela, sobre a nossa parte, porque a vida é minha. Se eu quero mudar alguma coisa na minha vida, quem tem que mudar sou eu. Não é a minha mãe, não é o meu filho, não é o meu pai, não é ninguém. Se eu quero me sentir livre para fazer o que eu quiser, quem tem que mudar sou eu. E o outro tem o direito de fazer como ele quiser. Né? Isso é perdoar. Eu aceito que ele... Eu não fico com raiva do outro. Então, quando a gente entra num movimento de eu me responsabilizo pelas minhas coisas, pela minha vida, eu saio da culpa, eu saio do vitimismo. Percebam que a culpa traz a ideia do vitimismo. Quem se culpa, culpa o outro e se acha uma vítima. E vitimiza o outro. O vitimismo e a culpa é a mesma coisa. Ah, eu não sou vitimista. É sim, se tu se culpa, ou se tu culpa o outro, toda vez que eu me culpo, eu tô me colocando na posição de coitada, de pena, de vítima, de algo, né? E tô colocando o outro, ou a mim, numa posição de vítima de algo, tá? Então, quando eu me culpo ou culpo o outro, eu sempre tô. E aí, uma evolução disso é quando a gente para de culpar o outro e começa a colocar a culpa toda em nós. É a mesma coisa. Tipo, eu sei que eu que sou responsável, né? Então eu me culpo todinha, só eu. Mas, de novo, culpa e responsabilidade são opostos. A culpa paralisa, a gente fica se chicoteando. Quando eu assumo a responsabilidade, eu falo, ok, eu fiz isso, não foi legal, o que eu vou fazer pra mudar? Não dá pra fazer nada, tudo bem, vamos seguir a vida. Daqui a pouco vai ter outra oportunidade de aprender ali com outras situações e eu vou ter oportunidade de fazer diferente. Então é isso, a gente tem que movimentar as coisas. Ficar parado, ficar estagnado na culpa não resolve nada, só gera mais próximo ciclo kármico. Porque no final das contas é o perdão que tira a gente, da roda kármica, 2, dos ciclos repetitivos negativos que a gente vive na nossa vida. É sempre o perdão que tira a gente disso. Se não souber perdoar, se não conseguir aceitar, se não conseguir liberar essa energia, a gente não vai conseguir ir pra frente. Então, ao invés de se culpar, pense, como eu posso me responsabilizar? Ao invés de ficar me punindo aqui todo dia, o dia inteiro, me achando uma vítima, coitada de mim, como sou ruim, ao invés de entrar nessa pira, como eu posso me responsabilizar por essa situação que eu acho que eu fiz errado? Ou que o outro fez? Né? Como eu posso me responsabilizar aquela situação que eu acho que o outro fez? Sempre tem a minha parcela de responsabilidade. Então assume a responsabilidade, eu não consigo enxergar nada que eu possa fazer, tudo bem. Deixa numa caixinha, mas tu assumiu a responsabilidade. A vida vai te mostrar algo com que tu possa se responsabilizar, se for mesmo. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente se culpa por coisa que nem é da nossa alçada, né? Que não tem nada a ver com a gente, tá? Então, a vida vai te mostrar alguma coisa que tu podes fazer para movimentar aquilo, para resolver aquela questão, para se responsabilizar por aquilo lá. Só que deixa passar, né? Deixa aquilo passar por ti, fazer o aprendizado e solta. O soltar é se responsabilizar e soltou. E quando a gente prende, a gente marca, né, cristaliza a nossa aura. Uma coisa bem aqui na frente do chakra do coração. Quando a gente se culpa, a gente está paralisado, cristalizou aquilo e ficou aqui. Quando a gente perdoa, a gente soltou aquela energia. Soltou, desconectou aquela energia. E prestem atenção, se está aqui na aura de vocês parado, é isso que vocês estão emanando. Vocês vão atrair mais daquilo. A gente atrai mais da culpa, mais da necessidade de perdão, mais pessoas que nos culpam por tudo, mais pessoas que fazem coisas pra gente culpar elas, mais situações em que a gente se culpa. Quanto mais culpa a gente vai acumulando, mais a gente vai atrair dessa sensação. Então a gente tem que mudar as crenças sobre a necessidade de manter as culpas e sobre o que é, de fato, manter as culpas. Me digam, vocês acreditam hoje, como que soa essa crença, né, de que a culpa é necessária para que eu evolua e para que eu aprenda alguma coisa? Que se eu deixar de me culpar, quem tem medo de deixar de se culpar e não aprender com a situação? E tá cometendo uma atrocidade, meu Deus, então eu posso errar tudo que eu quiser, que não vai ter problema nenhum. Eu tinha esse medo. Eu não queria me desculpar e nem desculpar os outros, não queria sair dessa energia de culpa, né, e assumir a responsabilidade,
Porque eu tinha medo de estar sendo uma pessoa péssima, de estar sendo uma pessoa horrível se eu fizesse isso. Enquanto, na verdade, é exatamente o contrário. Quando a gente deixa de se culpar, a gente consegue se responsabilizar, que é o que o universo pede para nós, que é o que Deus quer, não é a culpa, é se responsabilizar. O que eu posso fazer para mudar? Como eu posso transformar essa situação? De que tu tem medo então, Ana Maria, para conseguir soltar a culpa? Gente, tragam as percepções de vocês e as crenças que vocês têm sobre o perdão, pra gente poder conversar e quebrar essas crenças. Porque se não consegue perdoar, certamente tem crenças negativas sobre o perdão, e é por isso que não consegue. Essas que eu tô trazendo são as minhas e as minhas clientes, né, que é o que eu consigo perceber, mas se vocês trouxerem as de vocês, a gente consegue trabalhar elas ressignificando também. Porque eu parto, como isso? Como é que tu consegue ressignificar tudo? Eu parto do princípio que se não tiver me libertando, aquela crença que eu tenho tá errada. E aí eu começo a pensar, eu acho que me culpar é o único jeito de me responsabilizar por alguma coisa. Tem algo errado nisso. Porque eu sei que se culpar é uma energia ruim, é uma energia densa, eu sinto isso. Então, qual pode ser essa resposta? E aí eu começo a pensar, e eu, caramba, é verdade. Vem o insight. Quando a gente se disponibiliza para mudar o nosso pensamento, vem o insight. Estou tentando seguir o seu conselho de ontem. A Ana Maria fez a tiragem de cartas comigo do ciclo kármico. Aliás, quem quiser, eu acho que eu não ofereci aqui no YouTube, né? Eu tô fazendo até sexta, até amanhã, uma tiragem de cartas para trazer clareza para a pessoa sobre um ciclo kármico que está ativo nesse momento. Ciclo kármico sempre tem a ver com as culpas, eu não ofereci aqui. Sempre tem a ver com as culpas, e a pessoa, eu tiro as cartas lá mostrando em qual área da vida aquele ciclo kármico está pegando, mostrando qual a ação que ela pode fazer para sair, qual o aprendizado que ela precisa para sair. E aí a pessoa vai associar aquilo com uma questão da vida dela, me conta, e depois eu trago um outro feedback falando o que a pessoa pode fazer dentro do contexto que ela me trouxe. E o mais massa, né? Por isso que eu só vou fazer até sexta-feira, R$50 essa tiragem. Hoje é dia, vou falar o dia, porque falar preço no YouTube é foda, né? Porque aí as pessoas veem daqui a 3 anos e pensam que é a mesma coisa. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2024. Até o dia 2 de fevereiro de 2024, eu faço essa tiragem por esse valor. Quem faz terapia comigo sabe que eu cobro pelo menos 5, a minha sessão mínima é pelo menos 5 vezes isso hoje, né? Então eu arranjei um jeito de eu fazer um atendimento pontual só para trabalhar essa questão do ciclo kármico. Eu tiro as cartas para trazer clareza para ti, o que eu tenho que superar nesse momento na minha vida, e de forma individual, mas de uma forma bem mais barata, porque é um atendimento ali pelo WhatsApp. Mas de qualquer forma, muita gente está participando e tá gostando bastante da clareza que traz. Então quem quiser, entre hoje e amanhã, aproveitar até amanhã no máximo, porque eu não tenho tempo para fazer essas tiragens avulsas, tá? Mas até amanhã eu tô aceitando pedidos ainda, e eu faço amanhã mesmo, ou até no sábado eu faço para vocês, tá bom? Não consigo me perdoar por não exercer a minha autoridade quando deveria. Cristiane, a gente aceitar desagradar o outro é muito difícil. A gente tem um medo da rejeição, que isso vem da criança ferida. Enquanto não trabalhar com consciência, trazer consciência para as dores da criança ferida, e tu entender que aquele é um padrão mental teu, tu não vai conseguir exercer tua autoridade. Portanto, te perdoe, porque tu ainda não tem todo o conhecimento necessário para conseguir vencer isso. Sempre quando a gente tem uma dor, essa dor nos comanda, a gente não consegue vencer essa dor. Então te perdoa, porque tu ainda não tem todo o conhecimento necessário. E olha só como casa com o assunto de hoje, né? Te perdoa, porque tu ainda não tem todo o conhecimento necessário para exercer a autoridade como tu deveria. Tu veio nessa vida para aprender isso, para aprender sobre isso. Então eu vou me perdoar. E o que eu posso fazer para mudar isso? Tu vai ter que procurar ajuda para poder entender as dores da tua criança ferida, liberar as dores da tua criança ferida, fazer esse movimento em direção a resolver essa questão na tua vida. E quando tu conseguir movimentar e fazer um movimento em direção a resolver isso, tu vai ser mais fácil até de te perdoar.
Porque a gente pensa assim, nossa, eu já estou fazendo a minha parte, então eu vou me perdoar por isso. E se perdoa, porque por um tempo tu não vais conseguir. E a gente não consegue ir contra as nossas dores da criança ferida. A gente não consegue ir se a gente não tiver muita autoconsciência, muito autoconhecimento de quais são essas dores e como elas agem na nossa vida. Tá? Então te perdoa, porque tu ainda não tem todo o conhecimento e mais, tu veio nessa vida para aprender sobre isso. É óbvio que tu não vai ter esse conhecimento. Se tu veio para aprender sobre isso e para ensinar os outros sobre isso também depois, é óbvio que tu não vai ter conhecimento. Então não tem problema nenhum, tu vai errar muitas vezes, e é assim que a gente aprende, tá? Te perdoa por isso. Eu tinha perdoado meu ex pela traição, mas não foi suficiente. Fiquei anos presa a ele porque trabalhava para ele, e daí tive que sair dessa situação de sujeição a ele. Aí sim influiu. Quando a gente perdoa, desconecta. E o que acontece? A gente sai de perto da pessoa tóxica. A gente só consegue sair de perto de uma pessoa tóxica na nossa vida, que tem, né, uma ligação com a gente, quando a gente perdoa de fato. E aí provavelmente quando tu conseguiu fazer um perdão para a situação ou para ti de alguma forma, pelo menos no início desse processo desconecta. E aí depois com o tempo a gente vai, talvez volte, sabe aquelas coisas que começa a sonhar com esse de novo, começa a aparecer muito na nossa vida, é porque ainda tem coisa mal acabada ali. Aí a gente vai e olha para aquilo de novo e dá mais um pouquinho dessa energia de perdão, a gente vai colocando pitadas de perdão ali. E aí vai entendendo. Um processo de divórcio energético eu faço também, tá, gente? Nos meus processos individuais. E a gente tem que trabalhar a divórcio energético e o divórcio emocional. Para a pessoa conseguir entender o aprendizado daquela relação, perdoar a pessoa e conseguir, na próxima relação que vem, ser melhor. Porque se a gente não faz esse entendimento, a próxima relação vem igual, com os mesmos problemas, porque tu não aprendeu ainda, tá? Então, a gente faz essa parte do divórcio energético, sim. Se tu sentir, Stella, que ainda tem coisa para trabalhar ali, vem falar comigo que eu faço isso através das tecnologias arcturianas, é bem legal, e também conversando contigo para trazer esse entendimento de qual que é o aprendizado daquela relação. O que eu precisava aprender? Por que eu não estou conseguindo perdoar aquilo lá? Se não conseguiu perdoar, tem coisa para aprender ainda, tá? Se não conseguiu perdoar, tem coisa para aprender sobre aquela situação, ou aquela pessoa, aquilo lá ainda. Se conseguir aprender, fazer o aprendizado que tem, vai conseguir perdoar. Acho que era isso que tinha aqui de dúvidas. Vamos fazer o nosso tratamento então. Vamos lá, vamos lá. Vou botar aqui o nome de vocês, vou botar vocês mais para trás. Gente, vocês gostariam de algum dia contar alguma história de vocês aqui ao vivo? Eu acho que eu abri alguns dias do nosso ciclo de 21 dias para alguém que quiser participar do vídeo aqui comigo e trazer o seu exemplo para eu, né, com mais detalhes assim, para eu, de como que não consegue perdoar, para eu conversar com vocês, hein? Seria legal. Se alguém quiser participar, vem falar comigo no WhatsApp, que eu cedo uns 5 minutinhos no próximo dia pra gente fazer essa troca, porque eu acho bem legal para as outras pessoas entenderem exemplos da vida real de como que a gente pode fazer para perdoar, tá? Então deixa eu colocar aqui todos que assistirem esse vídeo. Em qualquer dia, local e horário. Vamos lá. Esse cristalzinho aqui, gente, ó. Olha só como ele tem umas ranhuras lá embaixo. Ele era transparente. Para vocês verem como o cristal transmite energia. Esse cristal é um cristal que a gente usa para todas as tecnologias arcturianas de todos os canalizadores. Os arcturianos trabalham com esse cristal aqui para transmitir energia através dele. E ele é bem... Curiosidade, tá, gente? Ele é bem transparentinho, mas quando a gente começa a trabalhar, ele fica todo assim, ó, cheio dessas ranhuras aqui, que é a representação física, né, da transmissão de energia acontecendo dentro do cristal. Interessante, eu achei, pelo menos, quando eu descobri isso. Vamos lá. Cadê o meu pêndulo? Vamos relaxar então, vou fazer o ancoramento. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço o aterramento, trazendo as energias da seiva e os nutrientes da Terra para calibrar em mim
em todas as pessoas que assistirem esse vídeo, em qualquer dia, horário e local, ancorando nossas árvores da vida, abrindo as nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Estou firme em meu propósito divino, sei que existe o equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões da luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e invulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel, das bem-amadas das legiões da luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturus, eu sou a perfeição em meu mundo, eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu charmejante manto de luz prata, mantendo-me invisível e invulnerável agora e sempre. Eu sou, me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal, ativando meu Cristo interno, para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada e entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arcturianos e minha egrégora de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados arcturianos para a abertura dessa mesa e peço permissão ao Cristo interno de todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, horário e local para ativar a sua Merkaba, o acesso à fonte divina e ao arquivo acástico necessário para esse trabalho sempre na verdade e honra divina. Ativo a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e o amparo do plano espiritual arcturiano e Deus Pai Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Então vamos lá para a nossa oração. Pode fechar os olhos, relaxar, encostar na cadeira para interiorizar essas palavras. Falem a oração como se fosse um decreto, porque isso já está mostrando para a mente, a nossa consciência comanda a nossa mente, tá? A nossa consciência é superior à nossa mente. E quando eu falo com consciência, ou seja, prestando atenção nas palavras, eu estou colocando consciência nesse decreto, eu estou mandando a minha mente, o meu emocional e tudo mais acompanhar aquilo que eu estou decretando. E a minha consciência manda na minha mente, tá? É óbvio que para o mental e para o emocional acompanhar, e demora um tempo, ele tem que ser reprogramado, né? A gente não demorou para aprender a ser assim, então demora um pouco de tempo para aprender a ser de outra forma, mas a consciência, ela dá esse start. Então façam a oração com consciência, prestando atenção, porque assim tu vai falar, ó, é para perdoar, e pronto, eu estou decretando isso, tá? E aí o teu corpo emocional vai liberar as emoções, o teu mental vai trocar as crenças, e tu assim vai fazendo esse processo de perdão, tá? E aí depois ainda tem o plus aqui, né, top da mesa multidimensional arcturiana, que vai destravando o nosso mental e emocional. Mas é muito bom quando a gente começa a se empoderar e entender que a nossa consciência manda no processo todo aqui, né? Tem autoridade, tem autonomia nesse processo todo. Vamos lá. Eu peço perdão a mim por tudo que eu possa ter causado consciente e inconscientemente de negativo a mim e as outras pessoas e coisas que fizeram ou fazem parte de todas as áreas da minha vida, nesta vivência, vivências passadas, paralelas e simultâneas. Perdão por pensamentos, palavras ou atos de injúria, rejeição, ódio, abandono, cobiça, apego, traição de todas as formas, humilhações, julgamentos inadequados e atos contra a minha vida e de outros, de todos os gêneros e formas. Neste momento, eu peço a graça de ter compaixão pelos que eu preciso perdoar em todas as dimensões do meu ser, em passado, presente e futuro, trazendo também com isso a cura para os meus campos físico, mental, emocional e espiritual, me deixando livre para acessar o meu eu superior e assim manifestar o amor divino. Eu peço agora para que essas energias negativas que eu carregava sejam enviadas no plano astral para tratamento nos templos da compaixão da chama violeta e bem-amada Kuan Yin, para serem tratados e regenerados. Assim seja, assim é e assim será.
só de fazer quando eu faço com atenção aqui com vocês, só de fazer o decreto com atenção, eu já sinto a energia movimentar. E eu tenho essa percepção do meu campo energético, né? Eu já sinto a energia movimentar, abrir aqui, ó. É incrível o poder do decreto, quando feito com consciência. Só repetir as palavras não adianta nada. Vamos lá. Ferramentas. Ó. Ó, aqui saiu pro fluxo. O que quer dizer isso? Que não tem nenhuma energia para ser trabalhada hoje em nós, pra gente poder fazer o perdão, porque a gente ainda tá movimentando outras energias, tá? Eu vou fazer outro pedido aqui para nós hoje, então, já que é esse porque só a potência do decreto ele movimenta, tá? E aqui, quando a gente coloca as energias da mesa multidimensional arcturiana, vai destravar alguma questão que a gente precisa. Hoje, disse aqui a mesa, não precisa trabalhar nenhuma energia, tem que esperar as outras energias fazerem efeito, as pessoas tomarem atitudes, começarem a movimentar a vida delas para abrir o campo, tá? Então, às vezes acontece isso mesmo, tá? Eu faço pedidos para mim e não tem energia nenhuma para ser movimentada mais ali, tá? No dia, né? Então, eu vou fazer outro pedido para nós aqui. Espera aí que eu já vou ver qual que eu vou fazer pra gente trabalhar. Eu sou um ser de luz, um ser divino, entrega esse trabalho ao comando arcturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, seja reescrito pela luz crística, testemunhado por nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar o nosso ser em luz divina, abundância e cura. O perdão vai ser movimentado. Os arcturianos vão colocar o nosso pedido no fluxo do perdão. Só está dizendo aqui na mesa que hoje não precisa de nenhuma uma ferramenta extra, além do nosso decreto, para que a gente faça esse movimento, tá? Tô vendo aqui qual que eu vou pedir. Autocompaixão. Autocompaixão é a gente olhar para si mesmo e conseguir entender, é perdão também, né? Mas não é porque a gente fez algo de errado, é parar de se cobrar tanto, sabe? É parar de achar que eu tenho que ser perfeita, é parar de achar que eu tenho que dar conta de tudo, é entender, nossa, eu fiz mesmo isso errado, ou eu não faço isso perfeito, mas não tem problema, eu não vou fazer tudo perfeito, sabe? É essa ideia de não se cobrar, não se querer ser perfeito, de tirar o perfeccionismo da nossa existência, tá? Aquele lá do segundo dia, que a gente falou sobre a autocrítica, né? Pedir a autocompaixão minimiza a autocrítica, a nossa mentalidade tem várias crenças que pode trabalhar com isso também, tá? Arcturianos, nós queremos aumentar a nossa autocompaixão. Ó, aqui saiu a ferramenta dos arcturianos, ou seja, eles vão ajudar a gente. Eu sou um ser de luz e divino, equilíbrio é ativo em mim, todo mundo que eu estou atendendo. Eu sou o mais profundo entendimento de liberdade e compreensão cósmica. Ativo as frequências de sabedoria e bem-aventurança na minha linha de vida em total ordem do Criador. Ferramentas. Foi. Eu sou um ser de luz e um ser divino, entrega esse trabalho ao comando arcturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, seja reescrito sob a luz crística e testemunhado por nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar o nosso ser em luz divina, abundância e cura. Tá. Amanhã a gente volta com o nosso decreto para colocar mais energia. Vamos finalizar a mesa, então, alinhando aqui e reequilibrando o nosso DNA. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos interno e multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando a nossa Kundalini sagrada desde o chakra central, diamante da Terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do Eu Sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a Kundalini de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os nossos corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal e os nossos sistemas endócrinos,
envolvendo o corpo físico, curando uma espiral e inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos conectados ao campo atômico da chama trina. Expandindo a consciência e permitindo experimentar os campos da fonte Deus, Pai, Mãe e Mãe Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e recalibrando os corpos em teta e multidimensional. Vamos finalizar a mesa. Ativando o cubo de Metatron em cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, horário e local. Ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo de luz para a nossa ascensão. Ativando o cubo de Metatron enquanto dormimos em todo o nosso ser, curando e regenerando o nosso corpo físico. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron em nosso ser. Código alma e espírito me desativando e limpando todo o meu arquivo. E o arquivo de todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, horário e local da mesa multidimensional arturiana. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Eu estou pensando aqui, eu vou liberar para as pessoas trabalharem essa tiragem com um oráculo terapêutico até no domingo, tá? Porque eu não falei aqui no YouTube para vocês. Espera aí que eu vou pegar para mostrar o oráculo, só um instantinho. Espera aí que eu vou abrir aqui para vocês entenderem se pode ajudar vocês ou não nesse momento. Eu vou abrir essa oportunidade porque eu acredito que é super em conta. A maioria das pessoas, né, reclama que não tem acesso ao meu trabalho porque não tem condições de pagar as sessões individuais e tal. Então, eu acho que essa tiragem é bem interessante porque vai trazer um direcionamento para esse momento da tua vida. O baralho, ele não é um para prever futuro, nada disso. Ele é um oráculo terapêutico que mostra ações, traz qual a área da vida que tu tens que mudar aquilo ali, qual é a raiz do problema, qual é o grupo de resgate, ou seja, qual é o aprendizado que tu precisa fazer, qual que é uma ação sugerida, né, para te poder resolver aquela questão, traz uma mensagem para te ajudar a resolver aquele problema e traz uma ajuda também para te ajudar a resolver aquele problema. Então, quem acha que está perdido, que precisa de clareza para entender alguma questão da tua vida, vem falar comigo, porque eu vou deixar até domingo, então, essa tiragem aí de R$50. Hoje é dia 1/2/2024, domingo é dia... Deixa eu abrir aqui. Dia 4, tá? Quem me contatar até o dia 4/2/2024, eu vou fazer essa tiragem. É uma tiragem feita pelo WhatsApp, tá? Vocês vão me falar ali o nome completo, data de nascimento de vocês, e eu vou passar ali sobre uma informação ou uma orientação sobre o problema que vocês estão vivendo nesse momento, beleza? Então aproveitem, vou deixar até domingo. Alguém tem mais alguma dúvida? Senão eu vou finalizar aqui a live por hoje e a gente volta amanhã pro dia 7. Que não, né? Tem um delay eu falando e as pessoas recebendo. Eu também tô adorando os oráculos. Gente, eu gostava de ser cliente, mas os oráculos, eles ajudam a gente a entrar em contato com a nossa intuição. Inclusive, eu revelo, né? Eu falo o que saiu nas cartas para vocês, como um exercício de vocês também entrarem em contato com a intuição. Eu oriento, né, como que a pessoa faz para receber aquela mensagem que eu estou passando ali, de forma que possa também acessar as respostas da própria intuição, para que a pessoa também tenha o seu discernimento e aprenda, né, a confiar em si mesmo, na sua intuição. Então, vocês vão receber ali uma orientação e também treinar a intuição de vocês, tá? Com essa tiragem que eu fiz aí, que eu montei para essa semana. Então, quem quiser aproveitar, está disponível até domingo no máximo, beleza? É isso então, gente. Eu vou finalizar aqui o vídeo. A gente volta amanhã às 8 horas. Para quem tá no YouTube, manda aí um like, né? Bota comentário aqui embaixo. Me falem se vocês estão conseguindo acompanhar. Coloquem os insights. Isso é muito importante. Colocar os insights que vocês estão tendo, porque isso ajuda outras pessoas. Isa, eu percebi que eu fazia isso, que eu não conseguia perdoar tal coisa. Eu estava achando que eu tinha perdoado, mas não tinha.
porque isso ajuda a trazer clareza para as pessoas que estão assistindo, que às vezes elas não perceberam também algo que elas não conseguiam perdoar, e elas, eu tô trazendo as minhas experiências, mas cada um aqui tem experiências diferentes, tá? Então quem tá no YouTube, deixa um comentário, as tuas experiências, deixem um like aí, para poder também distribuir esse vídeo para mais pessoas e a gente conseguir movimentar essa energia, cada vez mais, aumentar essa egrégora cada vez mais. Então é isso, no dia 10, amanhã é o dia 7, no dia 10 eu vou lançar aqui uma oportunidade. É domingo, dia 10? Então no domingo eu vou lançar uma oportunidade para a gente trabalhar de uma forma diferente, para quem quiser, né? Fazer um valor super acessível, um tratamento coletivo comigo, para trabalhar de uma forma super diferente um assunto que vocês vão adorar. E eu vou trazer aqui a partir do domingo e vou falar para vocês então como é que a gente pode fazer isso. Quem quiser aproveitar vai poder sair de um tratamento de 21 dias e acessar um outro tratamento direto, beleza? Então, mas eu falo melhor mais pra frente. É isso, gente. Obrigada pela presença. Sábado, dia 10. Dia 10? Não entendi, Vanessa. Dia 10 é na outra semana. Sábado é dia 3, domingo é dia 4. Então tá, gente. Brigadão e a gente volta amanhã às 8 horas. Um beijão, até mais.